Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Fala pessoal, todo mundo aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E a reflexão que eu vou trazer hoje, ela é um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo mexe com algo que já vem sendo pensado há muito tempo, principalmente pelos filósofos, né? Pela grande filosofia, desde a tradição da antiguidade grega, clássica. E esse pensamento, ele me surgiu, esta reflexão basicamente, me surgiu a partir de um comentário feito por um colega de trabalho, aquele comentário assim, meio despretensioso, se encontra no elevador, ou você se encontra em algum lugar do trabalho, e o cara, oi, bom dia, boa tarde, tal. E esse rapaz então, esse colega, ele terminou falando ali, puxando um assunto sobre a semana, como é que a semana está correndo nesse nosso tempo, nessa contemporaneidade. Aí até eu brinquei com ele assim e falei, cara, você imagina que eu acho que as coisas, a gente tem uma percepção que tudo está correndo muito rápido, né? As coisas, os dias, as semanas, você olha, daqui a pouco nós já estamos agora em abril, um dia desses nós estávamos falando do Natal, do Ano Novo, era janeiro já foi fevereiro, março, já se foram as águas de março, nós já entramos no outono brasileiro aqui nessa parte do hemisfério. E aí eu conversando com ele, brincando, eu levantei essa questão e falei para ele, eu tenho uma percepção que tudo está correndo muito rápido. Ele virou para mim e falou, eu acho bom. Aí assim, eu meio surpreso, tal, falei, mas você gosta? Ele falou, cara, eu adoro, mas eu adoro uma coisa, quando a semana passa rápido, porque eu vivo no final de semana. Eu vou confessar para vocês, eu fiquei muito paralisado um tempão assim, depois que eu saí de lá daquele lugar, a gente se despediu e tal. Eu fiquei pensando, o que significa essa frase dele? Eu vivo no final de semana, ou eu só vivo no final de semana. Eu pensei bastante sobre isso. Eu resolvi então gravar essa reflexão, porque essa frase dele me trouxe uma séria preocupação, e que é uma coisa que não é incomum para começar, né? A gente vê, parece que as coisas, elas estão assim meio que encaminhadas ou levadas ou carregadas por essa pressa contemporânea. Eu até já publiquei um texto aqui no Substack, aqui na minha plataforma principal, onde eu publico o Rádio de Bolso, onde eu publico aqui também o podcast Quem Lê, Quem Escreve, onde eu escrevo meus textos, minhas reflexões, meus artigos. Às vezes publico fotografias, né, de algumas exposições que eu visito e tal. Então, eu fiquei pensando que eu já havia escrito um texto sobre essa pressa, ele está até disponível, depois eu vou deixar aí para vocês. E nós temos, aparentemente, uma pressa muito grande, muito maior do que nós já tivemos em épocas anteriores. Pelo menos essa minha percepção. Não sei vocês aí, como é que vocês depois quiserem comentar, mas eu acho que a velocidade das coisas da nossa contemporaneidade, as redes correm numa velocidade impressionante, as informações elas chegam a todo segundo, a todo minuto, e a quantidade de lugares, de meios por onde essas informações elas se espraiam, ou seja, as pessoas estão recebendo informações o tempo todo ainda pela televisão, né? E a televisão se converteu na multitela, ela não é mais a TV do canal tradicional, da novela, do Jornal Nacional, do Fantástico, ela é o canal do YouTube, ela é o canal dos streamings, dos filmes, das séries, ela é o canal de um monte de outras coisas, porque as televisões vieram, as diversas televisões de redes de televisão tradicionais, elas vieram para esses canais e também estão em outras formas, né? Tem coisa que está no Spotify, tem coisa que está no streaming da Netflix, outra coisa está lá na Prime Video e por aí vai. Então, as pessoas recebem informação por vários mecanismos de distribuição dessa informação ao mesmo tempo. Você abre plataformas de busca como o Google, você tem
milhares e milhares e milhões de informações ali, você fica louco. Então, gente mandando pelo WhatsApp, grupo de família, grupo de trabalho, grupo de viagem, grupo de religião, grupo da igreja, grupo disso, grupo daquilo. Então a gente tem aí uma infinidade de canais por onde essa informação ou as informações, elas terminam escorrendo entre os dedos numa velocidade impressionante, né? E me parece que isso tem uma relação com essa pressa muito grande. O Belchior tem uma música que é Coração Selvagem. E lá naquela letra, ele fala que, num trecho lá, ele fala: eu tenho pressa de viver. Ele dizia isso nos anos 80, 70 para 80, né? O Belchior. E agora a gente vê, então, que tudo isso está se concretizando. As pessoas têm muita pressa de viver, mas de viver rápido, de viver coisas muito passageiras. Essa reflexão, do ponto de vista filosófico, ela ficou muito bem sedimentada na obra do filósofo polonês, o Zygmunt Bauman. Muita gente conhece aí aquela série que ele escreveu de livros, né, sobre relacionamentos líquidos, tudo relacionado à fragilidade das relações, dos comportamentos, das coisas da atualidade. Então, tudo que é atual agora, daqui a 5 minutos pode já não ser mais. Nós estamos vivendo, então, uma fragmentação muito grande do ponto de vista da própria existência. Aqui não é uma reflexão aprofundada no campo filosófico sobre a existência. Eu nem me arriscaria a me aprofundar muito, porque eu tenho, assim, uma gama de conhecimentos, mas ainda restrita no campo filosófico. Não é meu campo de atuação tradicional. Adoro filosofia, conheço pressupostos básicos, né, de vários pensadores gregos e tal, e de pensadores de escolas alemãs, mas, digamos, num plano mais básico ali, naquela linha que não vai muito além do horizonte, né? Não vai muito distante. Então, aí esse amigo, esse colega aí, ele terminou me lançando essa pedra filosofal aí, para eu pensar o seguinte: cara, será que a gente tá precisando mesmo repensar o modo de vida? Porque quando o cara vira para mim e fala assim: não, eu só vivo mesmo o final de semana, eu só vivo mesmo no final de semana, porque durante a semana eu acordo cedo, eu tenho muito o que fazer, eu venho para o trabalho, então toda hora eu estou fazendo uma coisa, toda hora eu estou ocupado, como rápido, vou embora rápido, entro no metrô ou no carro e faço isso, faço aquilo, e chego em casa, tem mulher, tem filhos, e tem isso, e tem aquilo, e tem que dormir, e tem que acordar de novo. Então, quando chega o final de semana, pelo que eu deduzi do que ele estava dizendo, é o seguinte: final de semana aí tem o futebol, tem um churrasco, pode viajar para algum lugar, pode ter a praia, pode ter isso, pode ter aquilo. E com detalhe, aqui eu estou me referindo numa pessoa do meu círculo de relacionamento bem distante, né, mas assim, colega de trabalho, que eu não tenho proximidade, nunca visitei a casa, não sei exatamente em que bairro mora. É mais aquele contato amistoso e rápido de trabalho, de elevador, de se encontrar no restaurante. Oi, tudo bem? Então a gente tem que pensar nessa coisa que se tornou meio que uma marca desse nosso tempo, né? De você ficar pensando, como eu disse, ele com a condição de classe média, esse colega que lançou essa pedra aí no ar, ele com a condição de classe média, portanto, deduzo que ele tem acesso no final de semana a essas benesses, a esses benefícios de poder ir a uma praia quando deseja, quando pode, quando tem feriado, quando tem isso, quando tem aquilo, de assistir o seu futebol, tomar sua cerveja, comer seu churrasco, a caipirinha, lá tomar e tal. Aí também você tem que pensar que a grande massa da população brasileira, eu vou falar aqui mais especificamente da experiência de São Paulo, eu conheço com uma certa tranquilidade, até posso falar com tranquilidade, porque eu conheço, por exemplo,
a vida média de quem mora em regiões distantes do centro de São Paulo, na periferia de São Paulo. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático. A Companhia de Trens Metropolitanos, que é a CPTM, ela tem um trem que sai de um determinado ponto da Zona Leste, no final da Zona Leste da cidade de São Paulo, vindo aqui para o centro. Esse trem ele sai da estação, de uma das estações, às 4h18 da madrugada. Eu vou repetir. É um trem das 4h18 e esse trem vem mega lotado para o centro. Então imagina uma pessoa que pegou um trem às 4h18 lá de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, na grande leste aqui da São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Itaquera, Guaianazes. Geralmente é nesse horário que o trabalhador, a massa trabalhadora, começa a se encaminhar para o centro e para os bairros da Zona Sul, Zona Oeste da cidade, para para chegar a tempo ainda de começar ali o seu trabalho. Então, 4h18 da manhã, o trem está mega lotado. Tem um outro, acho que perto das 4h40, 4h20 e pouco, já tem outro super lotado, 5 e pouco da manhã, e por aí vai. Então, essa pessoa com quem eu estava falando, ela tem uma condição boa do ponto de vista de morar bem, morar mais na região mais central, ou mais próximo da Zona Sul, bem próximo até do trabalho, do nosso trabalho. Agora imagina a pessoa que pega esse trem lotado às 4h18 da manhã, a hora que ela acorda, né, para você pensar aqui. E essa pessoa, então, ela deve sonhar muito também com o final de semana, ou seja, uma semana em que ela fica 2 horas para ir, 2 para voltar, dependendo da situação, porque muitas vezes pega o trem, ainda tem que pegar uma outra condução até o trabalho, que nem sempre é perto de casa, né? Então essa pessoa ela deve sonhar muito com o final de semana, só que aí a gente vai comparar aqui então as diferentes condições de cada uma. O que seria o final de semana para um, o que seria o final de semana para outro. Muitas vezes essa pessoa do trem das 4h18, ela vai ter o final de semana tomado por lavagem de roupa e cuidar de criança, de filho, da mulher, às vezes um futebolzinho, às vezes uma carne assada daqui, dali, uma cervejinha, tá? Uma ida a algum parque municipal mais próximo da região, né? Aqui em São Paulo tem alguns parques mais populares e tem também os parques mais chiquetosos aí, né? Que o pessoal da Zona Sul, o pessoal da Grana frequenta, da Zona Oeste e tal. Como as capitais, de um modo geral, têm essas ilhas de excelência e a parte periférica tem também, mas de uma outra maneira, aquela área mais popular, digamos assim. Então, eu fiquei pensando e várias vezes eu voltei nessa frase desse colega, né? Eu só vivo no final de semana. Será que a gente está conseguindo viver exatamente o que durante a semana? Essa é uma reflexão que me passou a partir dessa pedra filosofal lançada por ele, né? O que é o tempo para a gente? Como é que está sendo o tempo? Quer dizer, então você, durante a semana, você é exatamente o quê? Você é uma máquina de trabalhar, de dormir cedo, de acordar cedo, de cumprir tarefas, né? E no final de semana você vira uma outra pessoa. Então são 2 pessoas habitando o mesmo corpo, né? Se a gente pudesse pensar assim de modo mais até da imaginação, no campo da imaginação, né? 2 pessoas que habitam o mesmo corpo. Uma que durante a semana é uma máquina e a outra que no final de semana termina sendo humana, sendo gente, podendo encontrar as pessoas, podendo encontrar os amigos, mas não necessariamente tudo isso que eu falei, né? Porque muitas vezes a pessoa chega o final de semana já totalmente moída, totalmente cansada, e ela vai então cuidar de afazeres domésticos. Todo mundo que tem obrigações domésticas, que tem que cuidar de filho, de casa, de roupa para lavar, de casa para arrumar e pintar, encher uma laje e um monte de coisa. Então todo mundo sabe do que eu estou falando. Quem já passou por isso e quem ouvir ou quem chegar a assistir esse podcast
sabe do que eu estou falando, como é que é a diferença de vida. E não necessariamente, eu acho que é fundamental pensar isso aqui, não necessariamente aqui eu estou tratando só do privilégio e da falta do privilégio, do que é bom ou que é ruim, de quem é feliz ou quem é infeliz, vivendo o seu final de semana com várias benesses ou vivendo o seu final de semana com poucas coisas boas para fazer, ou pouca diversão, ou pouco acesso às coisas, né? Isso faz uma grande diferença quando você coloca os dois pratos ali na disputa, por exemplo, pelo melhor lugar de trabalho, pelos melhores salários, né? É muito prático e direto a gente refletir que quem tem um final de semana tomado por atividades domésticas, corriqueiras, e aí tem uma semana loucamente atulhada de coisas, que começa na madrugada sempre, então essa pessoa ela tem, de forma mais direta, né? Ela tem menos acesso ao capital cultural, como dizia o filósofo Pierre Bourdieu, e essa pessoa então ela vai ter uma desigualdade muito grande na disputa de lugar na sociedade, de lugares de melhores salários, né? Tem um acesso muito menor às questões, a um teatro, a um cinema, a uma leitura. A pessoa está acabada, ela vai parar para ler um livro, tal. Então, quem tem esse privilégio, e eu posso dizer que eu tenho esse privilégio e aproveito esse privilégio de forma muito bacana, tal. Eu gosto, aqui no podcast eu comento livros, leituras, tal. Tem a ver com o hábito e também com a posição social minha e das outras pessoas, como esse colega que terminou então me levando a fazer aqui com vocês essa reflexão sobre o que é exatamente viver na semana e viver no final de semana. Duas vidas que estão entrelaçadas, mas elas têm brilhos diferentes, cores diferentes. As pessoas que são um tipo de criatura durante a semana, né? Aparentemente mais tristes, mais ocupadas, mais assustadas com as coisas, com o trânsito, com os riscos da cidade grande, e mais nervosas de um modo geral, né? Mais preocupadas e também muito mais ocupadas. Chega o final de semana, essa pessoa ela ganha vida. Olha que reflexão simples e interessante essa. A pessoa durante a semana não tem vida e ela tem vida no final de semana. O que vocês acham disso? Eu gostei e pensei que valeria a pena a gente dar uma paradinha para pensar qual é a melhor parte da vida, ou se não existe vida no processo de trabalho que a gente tem, no processo de ocupação da nossa cabeça, do nosso corpo, das nossas atividades, da nossa mente durante a semana. Aí de repente nós viramos outra pessoa, né? Outras pessoas quando chega o final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado, mandem comentários. Eu sou Djair Galvão, agradeço a audiência no podcast. Eu lancei recentemente uma campanha aí e estou mandando para as pessoas. Quem quiser se inscrever com uma contribuição de apenas R$5 por mês no cartão de crédito para fortalecer o trabalho do podcast, aqui do Rádio de Bolso e de toda a produção que eu faço aqui na plataforma. Um grande abraço e muito obrigado.